Boa noite, meu nome é Jovenice, do curso de Ciências Biológicas do Polo de Formosa. Vou dar aula para o terceiro ano sobre conceitos básicos de genética. Genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Por volta de 1986, Gregor Mendel postulou duas leis que serviriam como ponto de partida e até hoje são a base do estudo da hereditariedade. As células haploides são aquelas que apresentam apenas um conjunto de cromossomos, não ocorrem aos pares e são representadas por N. Nos seres humanos, são os gametas e apresentam apenas 23 cromossomos. Isso ocorre porque, quando os gametas se unem na fecundação, duas células haploides, há o restabelecimento do número de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. As células diploide têm dois conjuntos de cromossomos e são representadas como 2N. Quando os cromossomos estão em pares, são chamados de cromossomos homólogos e apresenta a mesma forma, o mesmo tamanho e os mesmos genes. Um exemplo de células diploide nos seres humanos são as células somáticas, representadas como 2N, que é igual a 46. Caso os nossos gametas fossem diploide, haveria a duplicação do número de cromossomos do ser humano a cada fecundação. O genoma é o conjunto de genes, isto é, toda a informação genética de um ser vivo. O gene é um segmento do DNA responsável pela síntese de proteína, os quais controlam o metabolismo da célula. Já os genes alelo estão presentes em um mesmo par de cromossomos homólogos, ocupando locus correspondentes e atuando sobre o mesmo caráter. A molécula do ácido desoxirribonucleótico, DNA, carrega todas as informações e características genéticas dos seres vivos. Os cromossomos são constituídos por uma longa fita de DNA que se envolve com uma proteína denominada histona. Os cromossomos estão organizados aos pares no interior do núcleo das células diploide, que é 2N, e cada par é denominado cromossomo homólogo. O conjunto de cromossomos de uma célula forma o cariotipo, onde, em seres humanos, 22 pares correspondem aos cromossomos autossomos e um par aos cromossomos sexuais. Os fragmentos de DNA em um cromossomo são denominados genes, responsáveis pela síntese de uma proteína específica que condiciona um caráter, como por exemplo a cor dos olhos. Em um cromossomo homólogo, os pares de genes localizados no mesmo local, ou melhor, logo os gênios, que determinam o mesmo caráter, são denominados genes alelos. Genoma é o conjunto de todos os genes em um organismo. O genotipo corresponde ao conjunto total de genes de um indivíduo. Entretanto, o fenotipo são as características determinadas pelo genotipo manifestado pelo indivíduo, como exemplo o tipo sanguíneo. O fenotipo pode ser alterado pelo meio, ou seja, os fatores ambientais, como por exemplo a mudança na coloração dos pelos em coelhos himalaios, em função da temperatura do ambiente. A baixa temperatura, os coelhos, a coloração apresenta preto e branco, enquanto que ao elevar a temperatura para 20 graus, os coelhos ficam com coloração apenas branca. Os genes alelo, quando se apresentam iguais num certo logo, são denominados homozigotos. Homozigotos, sendo considerados puros para um caráter e são representados por duas letras iguais, por exemplo, azão, azão, ou azim, azim. Entretanto, quando os genes alelos são diferentes, estes são denominados heterozigotos,
sendo considerados híbridos para um caráter e são representados por duas letras diferentes, por exemplo, azão, azim. O gene dominante é aquele que determina o mesmo fenotipo em homozigoto, azão, azão, como em heterozigoto, azão, azim. O gene recessivo só se representa com os alelos em homozigose, azim, azim. Logo, os alelos podem ser representados. O azão, azão, que é o homozigoto dominante, azim, azim, homozigoto recessivo. O azão, azim, heterozigoto. As leis de Mendel são um conjunto de fundamentos que explica o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Os estudos do Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos da hereditariedade. Ainda hoje são considerados como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética. Um dos experimentos dele ele escolheu as ervilhas, uma planta de fácil cultivo que realiza a autofecundação, possui um curto ciclo reprodutivo e apresenta muitas produtividades. A metodologia de Mendel consiste em realizar cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas puras. A planta era considerada pura por Mendel quando, após 6 gerações, ainda apresentava as mesmas características. Após encontrar linhagens puras, Mendel começou a realizar cruzamentos de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, retirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-la o estigma de uma planta com semente verde. As características observadas por Mendel foram 7: a cor da flor, a posição da flor, o caule, a cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. E ao longo do tempo, Mendel foi realizando diversos tipos de cruzamentos com o objetivo de verificar como as características eram herdadas ao longo da geração. Com isso, ele estabeleceu as suas leis, que também ficaram conhecidas como genética mendeliana. A primeira lei de Mendel também recebeu o nome de Lei de Secreção dos Fatores ou moihibridismo, que possui o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei determina que característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação das gametas. Mendel chegou a essa conclusão quando percebeu que linhares diferentes, com os diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras, sem alterações ao longo da geração, ou seja, plantas de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. Assim, os descendentes da primeira geração, denominada de geração 1, eram 100% puros. Com todas as sementes geradas era amarela, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Na nova linhagem, a geração 2, surgiram sementes amarelas e verdes, na proporção. No cruzamento da primeira lei de Mendel, ele concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. Um fator era dominante e condicionado às sementes amarelas. O outro era recessivo e determinava as sementes verdes. A primeira lei de Mendel se aplica para o estudo de uma única característica, porém, Mendel ainda estava interessado em saber como ocorria a transmissão de 2 ou mais características em simultâneo. Na segunda, ele já deu o nome da Lei da Secreção Independente dos Genes, ou de hibridismo. Ele possuía o seguinte enunciado: as diferenças de uma característica são herdadas independente das diferenças em outras características. Nesse caso, Mendel também realizou o cruzamento de plantas com diferentes características. Ele cruzou plantas com sementes amarela e lisa, com plantas de sementes verdes e rugosas. Os genotipo e fenotipo cruzado era o seguinte: Vezão, o dominante, que é a cor amarela, Errão, dominante na forma lisa,
e vezim, recessivo, cor verde, e rim, recessivo, forma rugosa. Para terminar essa explicação, eu trouxe o jogo das ervilhas, o cruzamento de Mendel. Mendel, através de observações do fenotipo da ervilha, ele estudou a transmissão dos caracteres e estabeleceu o princípio da secreção. Devido às dificuldades de ministrar os conteúdos no ensino médio, então os professores, né, adaptaram esse joguinho de aprendizagem importante para assimilar os conhecimentos e o interesse, a atenção, a curiosidade. E é uma atividade lúdica que estimula a cognitiva, estimula a socialização, a motivação e a criatividade. Visa também esse jogo facilitar a compreensão por parte dos alunos sobre os conceitos importantes da genética, as leis de Mendel e os respectivos cruzamentos das características da ervilha. O cruzamento das características do bingo das ervilhas, os genes dominantes virão antes dos recessivos. Os dominantes serão representados pela letra maiúscula e o recessivo pela letra minúscula. A primeira lei de Mendel, né, será representada pelas características cor de ervilha, textura da ervilha, cor da vagem, forma da vagem, altura e posição das flores. E na segunda lei de Mendel será combinada as características, a cor e textura da semente, cor e textura da vagem, cor e posição das flores. É um jogo simples, fácil de aprender, compreender e interagir com os alunos.